Dias, boa noite, mais uma live acontecendo aqui. Na verdade, estou retomando as lives por aqui. Fazia tempo que eu não fazia lives, comecei semana passada e agora vamos ter aqui vários conteúdos para te ajudar a se desenvolver como pessoa, como profissional. Eu sou Alexandra Leite, trabalho com desenvolvimento humano há 18 anos e estou aqui para compartilhar os melhores conteúdos da área de desenvolvimento humano e comportamental com você. E hoje nós temos convidado nessa live que é a Luciana Cavalcante. Deixa eu ver, já estou vendo ela por aqui. Luciana, veja se você consegue me enviar o convite para a gente começar. Deixa eu aqui te encontrar. Entrei. Ok. E você que está chegando, boa noite, Fátima. Seja bem-vinda. Quem estiver chegando aí, bem-vindo, bem-vinda. Boa noite, Lu. Tudo bem com você? Boa noite, Ale. Tudo ótimo. Feliz demais estar aqui com você. Que maravilha! É feliz igualmente em te receber e a gente bater esse papo aqui sobre a psicologia do tempo. Evi Camargo. Ive, daqui de Natal, uma mentorada linda. Que legal! Seja bem-vinda. Bom, deixa eu começar primeiramente, então, apresentando aqui a Luciana Cavalcante. Ela é empresária, ela é mentora em desenvolvimento humano, ela também é consultora com foco em gestão humanizada. E estamos aqui para falar daquilo que a gente mais ama, que é desenvolvimento humano, mas com um foco muito específico na administração do tempo, porque todos nós precisamos. Eu mesmo iniciei o ano pisando na bola comigo mesma, na minha gestão do tempo. E se a gente não presta atenção, a gente rapidamente se perde, não é mesmo, Lu? Então, seja bem-vinda. Vamos aqui começar esse bate-papo bacana. Para quem ainda não me segue, já aproveita, né? Começa a seguir aqui. Quem ainda não segue a Luciana também, já aproveita para seguir ela lá, tá, gente? Eu vou deixar aqui o convite para vocês me seguirem. Lu, pode se apresentar, pode falar para a gente começar aqui nosso bate-papo. Exatamente. Nada melhor começar segunda-feira falando de tempo, né, Ale? Acho que, começar segunda-feira e o mês. Então, acho que a gente está realmente no momento certo aqui. Não só o mês, como também o nosso último trimestre do ano, né? E quando chega aqui nesse período dos últimos 3 meses, querendo ou não, né, a gente já começa a estar cansado, começa também a bater aquele pensamento, nossa, entramos no último trimestre do ano, não fiz esse projeto, então começa a vir uma série de coisas na cabeça que você gostaria de fazer e já está chegando no final do ano e eu não fiz, né? E todo mundo passa por isso. Então, acho que super propício, né, a gente falar desse tema. E justamente, né, acredito que com você, com os teus mentorandos, acontece a mesma coisa, né? As pessoas vêm pra gente, por que não realizou? Um sonho. Por que não tive tempo? Por que não estuda aquele curso que queria estudar para poder crescer? Porque eu não tive tempo. Aí vem para as sessões com a gente, né? Por que não fez? Não deu tempo. Eu já elimino essa desculpa, falando assim, olha, tempo a gente nunca vai ter sobrando. Alguma vez na sua vida você já teve tempo sobrando? Olha, eu na minha não. Não tem tempo sobrando, não. Na sua tem? Então a gente tem que arranjar esse tempo, tem que organizar. E esse é o intuito, gente, de a gente trazer esse tipo de tema para vocês aqui, né? Como que a gente reorganiza esse tempo? Como que a gente vai fazer? Isso acontece contigo também? Teus mentorandos também falam, não tive tempo. É muito. Não, e parece que o tempo e eles não são coisas correlacionadas. Não tem jeito, não tem o que fazer. Não tem. É como se o tempo é que conduzisse as decisões e não a gente conduzindo as decisões. E tem outra coisa, né? Quando chega agora, parece que a gente meio que... Não, o ano acabou. Aí você já começa a pensar em janeiro, quando na verdade nós temos 3 meses ainda, né? Então, assim, o ano não acabou,
né? Se cada dia a gente tem 24 horas, multiplicar isso por minuto, a gente tem muito tempo ainda para fazer muita coisa, né? Exatamente. E aí eu quero começar justamente a provocação que eu fiz com o nome da live, né? A psicologia do tempo. Por quê? O modo e o que a gente acredita sobre o tempo já vai interferir diretamente. Aí eu quero trazer o tema para a gente falar sobre crenças sobre o tempo. Todo mundo acha, o dia é curto, o tempo é curto. A primeira pergunta que a gente quer, a primeira reflexão que eu quero trazer para quem está assistindo essa live agora ou quem vai assistir depois é: o que você acredita sobre o seu tempo? Quais são as suas crenças sobre o tempo? Ele é insuficiente? Né? Você nunca tem tempo suficiente? Você está sempre atrasado? Nossa, essa era uma sensação que eu tinha muito. Né? E que eu vi o quanto que ela me prejudicava. Era como se eu sempre estivesse atrasada nas coisas. Né? Não, eu estou atrasada no que eu queria fazer na vida. Gente, ainda vou tossir muito, porque ainda vem ainda questão de saúde. Mas vamos lá, vai dar tudo certo aqui. Então, eu estou sempre atrasado na vida, ou já passou meu tempo. Olha só, outra crença, né? Que crenças mais, Lu, as pessoas falam para você? Já passou do meu tempo, não é mais da minha época, que mais? Não é, né? Tipo assim, tá tarde demais, eu sou velha para isso. E o tempo é engraçado, né? Ou é novo para isso, ou é velho para isso. E aí tem uma definição, de Santo Agostinho, que eu acho tão legal, porque ele diz o seguinte: o que é o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei. Mas se me perguntar e eu quiser explicar, já não sei. Né? Que é o que a gente mais corre. Parece que a gente nunca para de correr atrás do tempo e é a coisa que a gente menos tem, como você colocou. Que paradoxo, né? O que eu mais quero, tudo que a gente faz é para ter mais tempo, mas como você mesmo falou, mas parece que a cada vez mais nós temos menos tempo. Como assim? Será que nós todos não temos a mesma quantidade de horas? Como é que essa divisão ela acontece diferente para mim, para você e para as pessoas que têm ao nosso redor? Será que tem gente que tem realmente mais horas no dia e algumas menos? Como é que isso acontece, né? Uhum. E uma das grandes chaves, né? Quando a gente vê aquelas pessoas que a gente admira, ah, empresários de sucesso, pessoas profissionais de sucesso, o grande segredo, né, sempre vai ter uma boa gestão do tempo. Você olha para o dia deles, eles fizeram exercício físico começando às 5 da manhã, você vê, tem tempo para gerir o negócio, tem tempo para a equipe, tem tempo para viajar. Então, o que acontece? Pessoas de sucesso têm um grande diferencial. Elas sabem gerir bem o seu tempo. Então, isso faz toda a diferença. Mas a gente está falando de crenças. Então, o quanto que as crenças, na sua opinião, Lu, o quanto que as crenças influenciam no modo que essa pessoa gere o tempo? Isso é crucial, né? Porque as crenças têm a ver com as minhas vivências, as minhas experiências, a minha capacidade de interpretar. E as crenças são pessoais. Alguma coisa que faz sentido para mim pode não fazer para você. Então, na verdade, a forma com que eu enxergo o mundo, a forma com que eu enxergo tudo que está ao meu redor, vai fazer com que eu viva essa realidade. Muitas vezes uma realidade que distorce a verdade. Porque apesar de ter uma realidade na nossa cabeça, na verdade a gente constrói no ideal, na cabeça, mas a gente tem que trazer o quê? Para o real. Se está tudo muito na cabeça e a gente não consegue realizar, tem alguma discrepância, tem algum gap nessa história, né? E a forma como eu acredito que eu consigo ou não, não adianta, eu não consigo, não tem nada que eu faça. Tudo isso tem a ver com uma palavrinha que dói às vezes, né? Priorização. Então, muitas vezes tem a ver com o que eu acredito que vale, com o que eu acredito que não vale. E aí as nossas crenças, elas realmente definem para um lado ou para o outro a forma com que nós vamos gerindo o nosso mais valioso recurso. Tem gente que fala que tempo é dinheiro, né? Quem acha que tempo é dinheiro está muito enganado, né? Está muito enganado. Tempo é vida, né? Tempo é vida. Enquanto Tempo é vida. é tempo, é porque você está vivendo.
Quando eu passei a ver o tempo como isso, nossa, como isso me impactou. Tempo é vida. Enquanto eu tiver tempo, eu tenho vida. Agora, imagina, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Se a gente ficar repetindo, né, muitas vezes essa frase, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Que mensagem que você está mandando? Que crenças que você está mandando? Então, eu quero deixar aqui já uma chave para você que está assistindo essa live. Ainda que você não tenha ainda o tempo que você gostaria para certas coisas, para de dizer eu não tenho tempo. E até o final da live você vai entender por quê e como você vai encontrar esse tempo, porque a gente vai te contar aqui, dentro dos 4 pontos da tétrade do tempo que a gente vai falar, a gente vai te contar aonde está o seu tempo, que está faltando aí na sua agenda, né? E o que você colocou ali é perfeito. A gente repete, tudo que a gente repete, a gente acredita, né? Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo para isso é tarde. E essa coisa do tempo é dinheiro é muito forte. Por quê? Eu começo também a direcionar tudo para trabalho, ou o que teoricamente me faz ter dinheiro, abro mão da essência, muitas vezes cruciais, e não entendo muitas vezes com a crença de que tempo é dinheiro, eu posso estar vendendo vida. Porque o dinheiro você perde, você ganha, a vida que você não vive, ela não mais te pertence. Então é muito forte isso, é muito forte. E quem nunca fez isso, né, Lu? Quem nunca cometeu? Eu já cometi isso várias vezes. Esse erro, né, de tempo é dinheiro e focar onde? No trabalho afinal de contas, a gente precisa, né? Você falou algo muito profundo, de uma forma muito, né, verdadeira. Se a gente fica repetindo essa mensagem, tempo é dinheiro, a gente vai focar onde que a gente vai ter esse dinheiro. E não vai focar naquilo que é importante, que é um dos pilares da tríade do tempo. Então, isso é muito sério. Então, o que a gente falou aqui? Primeiro ponto, como estão as suas crenças sobre o tempo. E o segundo ponto, né, que a gente quer trazer aqui, é a sua autoimagem, é a sua autoestima. Né? Como que você se valoriza? Porque se você se ama e se você se valoriza, se você tem autoestima, você não vai jogar seu tempo fora. Você vai tratar bem o seu tempo, você vai tratar com amor. Então, esse ponto da autoimagem, esse ponto da autoestima, como você se vê, vai interferir também no modo como você gera o seu tempo. Concorda, Luciana? Ah, isso é tudo, Ale. E aí eu quero dizer aqui, gente, tem gente tão linda aqui. Anderson, Fátima, Anderson, meu lindo, estou tão feliz de você estar aqui. Ronaldo. O que é autoestima? A autoestima é a minha reputação sobre mim mesmo. Então, a autoestima é a lente pela qual eu enxergo o mundo. Se essa lente está distorcida, se a minha percepção desse mundo está sendo trabalhada a partir de uma lente suja, esse mundo também eu enxergo distorcido. Então, quando você traz a autoimagem, o autocuidado, a autoestima, a gente fala de autoconfiança, tem os pilares da autoestima, né? Que é a autopercepção, a consciência de si, a capacidade de dar resposta, ou seja, eu sou o protagonista, eu não sou um bonequinho nesta vida, eu não sou coadjuvante. A minha coerência entre o que eu falo e o que eu faço. Os meus micropropósitos que tem a ver com a ação. A gente não está falando de ser fácil ou não. Ninguém está falando aqui, né, Ale, que é fácil gerir tempo. Não, 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 não. É um desafio constante. A gente vai, fala, e como você mesmo disse, você, a gente também, de vez em quando tem que dar uma sacudida e voltar. Eu falo que tem que pegar o retorno rápido. Mas numa das minhas mentorias, a pessoa disse, não consigo, não consigo. Rapidamente, com a percepção de priorização, autopriorização, sei lá, em pouco tempo ela disse, minha vida mudou. Eu falei, mudou? E o que você fez? Eu estou conseguindo fazer coisas para mim. Sabe o que aconteceu? Literalmente, esta pessoa se colocou na agenda. Literalmente, se colocou na agenda. Porque senão a agenda é lotada de coisas que não tem a ver comigo, comigo, né, com o meu autocuidado, e eu vou para o final da fila. Então eu nunca tenho tempo. Mas quando eu me coloco na agenda, eu também consigo tudo ao redor de mim. E eu não me coloco para o final do tempo. Então, autopriorizar e se colocar na agenda
Eu digo, se colocar na agenda, ali, ó, colocar ali. Uma reunião, reunião comigo mesmo, isso muda a vida. E a pessoa só acredita e só vê quando se bota na agenda. E É a gente verdade. pode perguntar, né, Lê? Quem aqui verdadeiramente consegue se colocar na agenda? É uma boa pergunta, pessoal, para vocês responderem aí. Vocês estão, suas coisas importantes, você está na sua agenda? Deixa eu dar boa noite aqui, Roberto, boa noite. A Fátima comentou aqui, né? Tenho notado que algumas pessoas estão no autoabandono, infelizmente. Como é verdadeiro isso, né? As pessoas não se colocarem na agenda, não se priorizar, não priorizar o seu bem-estar. E aí isso vai afetar em todo o processo na autoestima. Aí o que a gente acabou de falar? Que a nossa autoestima afeta o modo que a gente gera o nosso tempo. Porque ó, olha só o raciocínio, gente. Se eu não me amo, se eu não me cuido, se eu não me trato bem, como é que eu vou olhar para o meu tempo? Ai, meu tempo, Não vida de... vale nada. O Ah, meu tempo não vale nada. eu não vou valorizar o meu tempo, eu não vou valorizar quem eu sou. Uma coisa está entrelaçada na outra, gente. Uma coisa está entrelaçada, por isso que a gente começou falando sobre essa questão da psicologia do tempo. Primeiro, ele está aqui dentro da sua mente. E aí existe um ponto que eu tenho trabalhado muito nos últimos dias, o estar consciente. No tempo, Perfeito. a gente entra dentro daquela rodinha, né? Igual o ratinho, o hamster que fica ali dentro da. Eu vejo muito, né, a nossa correria, quando a gente entra numa correria e não consegue fazer nada, eu vejo muito esse ponto, você ali dentro dessa rodinha, né? E como se fosse um ratinho que fica girando ali. Estar consciente é você sair dessa rodinha e você se observar. Então, observar suas crenças, e como você está se sentindo para tratar bem o seu tempo, para depois começar a fazer essa gestão, você precisa estar consciente. Você não pode ser um robozinho que acorda todos os dias e vai dormir e faz tarefa e nunca tem tempo para se observar e tomar, como você acabou de falar, né? Ser o protagonista dessa sua história. Então isso é o ponto essencial, gente. Se você não parar para estar autoconsciente e entender isso que a gente falou agora aqui, sobre esses dois pontos, da crença da sua autoimagem, da sua autoestima, não tem técnica de gestão de tempo que vai fazer milagre aqui. Perfeito, exatamente. Não tem técnica que vai fazer milagre. Você pode pegar todas as técnicas que a gente vai falar que elas não vão funcionar, não é mesmo? Perfeitamente. Perfeitamente, é isso. As pessoas compram um livro, 7 maneiras, 5 maneiras, 21 maneiras, repete, tá dentro. Se é esse dentro que você fala, desculpa, que é o mergulho no autoconhecimento. Se eu não percebo o que está por trás do eu não tenho tempo, eu continuo me iludindo, acreditando que eu não tenho tempo. Quando eu não tenho tempo, tem a frasezinha por trás isso não é minha prioridade. E normalmente a gente não tem tempo pra gente. Que sério, né? Então, se eu não sou a minha prioridade, aí tem uma analogia, né, Ale? Ela é fantástica, eu sempre uso. Porque a gente ouve muito, mas quando a gente ouve nesse contexto, a do avião. Porque quando a gente está no avião e a aeromoça lá, o comissário fala, ela fala muito, olha, se as máscaras de oxigênio caírem, se elas forem necessárias, coloque em você, independente de quem esteja do seu lado. Porque se você não estiver apta para ajudar a pessoa do seu lado, morre você e ela. Então a autopriorização, a se colocar na agenda, é ter a certeza que você vai estar preparado para entregar o seu melhor, para ajudar o outro. É muito sério. E é importante cada uma das pessoas aqui, principalmente está fazendo sentido, é legal interagir aqui com a gente, chamar outras pessoas, porque é um tema delicado e que a gente trata com tanta normalidade assunto e tem uma abordagem normal que não é normal. Não ter tempo para você não pode, em nenhum momento, ser normal. Não pode, Ale. Uhum, é verdade. Olha só, o Amaral, né, o Willer Amaral falou algo muito importante. Ó, depois de 5 décadas, agora, na sexta, consigo me colocar na agenda. Mas espero que vocês façam antes
diterites, gastrite. Perfeito, é isso. Então ele, né, precisou ficar doente antes. E quantas pessoas estão ficando doentes porque não tem essa priorização? E aí eu quero entrar no tema da tétrade do tempo, que é uma das ferramentas que tanto eu como a Luciana a gente usa muito e que ela tem uma profundidade muito grande de trazer, de mostrar para você. Ela traz um mapa de como você está gerindo essa sua vida. Não quero nem falar gerir o tempo, mas gerindo a sua vida, né? Porque o seu tempo é a sua vida. E a tétrade do tempo, ela é baseada em alguns estudos. O primeiro deles é o do Christian Barbosa, a tríade do tempo. Então, a tríade do tempo, ela vai tratar do que é importante, do que é urgente e do que é circunstancial. Então, a gente tem como base a tríade do tempo, mas a gente também leva em consideração os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. O Stephen Covey fala sobre o importante e o não importante, o não urgente e o não importante e o importante. Então, ele fala ali num quadrante, né? Quem já viu aí pode saber. E o foco do Daniel Goleman. Então, a gente traz esses conceitos desses 3 autores e nasce. A ferramenta que a gente usa é um teste, né, ou um assessment, como alguns conhecem. A gente aplica esse teste para que a pessoa possa ter um mapa ali, inclusive em horas, e a gente adiciona um último ponto, que é o interruptivo. E aí a gente vai abordar um pouquinho, vai falar um pouquinho sobre eles, né, Luciana? Então, eu queria começar falando exatamente do importante. Vou deixar você falar sobre o importante. Então, o que é o importante? Então, gente, fica ligadinho aqui até o final que a gente vai falar desses 4 pontos para você ir identificando aí na sua vida. Então, a gente vai começar agora com o que é o importante. Então, você pode, inclusive, pegar um papel e uma caneta e ir anotando o que é realmente importante na sua vida. E você vai identificando esses pontos. Lá no final, você vai ver onde está sobrando o seu tempo, ou aonde que ele está, para que você possa remanejar. Então, eu vou falar agora do importante, Lu. Conta aí para o pessoal. Isso é muito legal pensar nisso. Novamente, trazendo o conceito que parece muito óbvio, não é? Tempo é vida. Então, para respirar, eu preciso de tempo. Se eu falo que eu tenho que tomar uma decisão, eu preciso de tempo. Você fala, não, calma. Eu vou ter que ter tempo para pensar. A gente precisa de tempo para aprender. Então, tempo é uma ação, é um movimento que exige um constante agir. O importante é justamente a atenção e a priorização daquilo que é mais importante. Ele envolve, primeiro, uma consciência, uma organização temporal, porque nem sempre o fato de ser importante quer dizer que eu tenho que fazer agora. Pelo contrário. Então, eu sei, por exemplo, que eu tenho que ir na minha ginecologista uma vez por ano. Eu acabei de ir, eu já coloco na minha agenda, eu faço isso daqui a um ano, porque então eu estou me planejando. Porque o importante é ele dar tranquilidade, ele me dá acalento. Eu sei que eu estou remanejando, porque muita gente, Ale, acha que gestão de tempo é fazer tudo. Coloca uma agenda incumprível, uma agenda com 110 milhões de itens, e fica no final do dia arrasado, fechando incompetente, porque não cumpriu. Quando o importante, essa classificação, ela é uma estruturação que exige foco no que traz resultado, né? Envolve planejamento e manter o controle. São coisas que isso eu posso fazer agora, tem que ser hoje. Isso eu posso fazer amanhã, isso pode ter semana que vem. Não deixa de ser importante. E eu faço com leveza. E normalmente são as atividades, Ale, mais essenciais da nossa vida, né? Porque a gente está falando, o tétrade do tempo, como eu sou apaixonada por esse assessment. Eu sou apaixonada, porque eu vinculo justamente com o DISC, eu vinculo com linguagem de valorização, eu vinculo com estima, porque com esse trabalho de análise comportamental, associar o tempo, como você trouxe, a autoestima, é virar a chave, né? Então, manutenção de relacionamentos, os relacionamentos nutrem o humano. Atividades de autocuidado, que é a autoestima. Planejamento e foco no objetivo, que é a realização, é o fazer. Então, normalmente no tétrade do tempo, quando a gente vê aquele verdinho grande, infelizmente não é tão comum, é quando a gente sabe que ali existe a pessoa na agenda. Literalmente na agenda. Então,
o primeiro ponto, né, que você precisa para começar a organizar esse seu tempo é, em primeiro lugar, entender na sua vida o que realmente é importante. O que é mais importante na sua vida? E um dos pilares, eu acho que faltou comentar aqui, é os relacionamentos. Quais são os relacionamentos mais importantes da sua vida? Né? Talvez para você comece com a família, como para mim. Então, a família, o meu esposo, a minha mãe, né? Então, quais são os relacionamentos? No seu trabalho é importante manter os relacionamentos para que você possa crescer profissionalmente, né? Então, relacionamentos é um ponto importante, e aí vem, como a Luciana muito bem colocou, atividades pessoais, a sua saúde, ir no médico, né? Por exemplo, eu identifiquei no início do meu ano que a pandemia passou assim, e eu estava 2 anos sem ir médico nenhum, sem fazer nenhum check-up, e passou assim. Então, eu não estava colocando essa prioridade minha, da saúde, na minha agenda dentro desses 2 anos. Então, o que é? A gente precisa pôr na agenda, como a Luciana falou, já programou para o ano que vem, já peguei aqui a dica, viu? E planejamento. Quais são os seus sonhos, os seus objetivos? Isso é realmente importante para você? Quantas pessoas vêm fazer uma mentoria com a gente e fala sobre o seu sonho, o seu objetivo, mas o sonho nunca entrou na agenda? A primeira coisa que eu questiono é o quanto você quer realizar esse sonho? O quanto realmente é importante esse sonho para você? Perfeito. Não, é a coisa mais importante. Se você não realizar, como você vai se sentir? Não, você é a pessoa mais frustrada, não sei o quê. Então, por que ele não está na agenda? Então, em primeiro lugar, gente, em primeiro lugar, lista. Quais são as coisas realmente importantes na sua vida? Essas coisas você vai chamar de importante. E essas são as primeiras coisas que você vai colocar lá na sua agenda. Porque se não colocar, como a Luciana falou, a gente vai colocar coisas. Tem espaço lá, você vai colocando outras coisas. Né? Então, o primeiro ponto da nossa tétrade do tempo é o importante. E aí, se você não colocar o importante, eu adoro essa frase. O importante de hoje, quando negligenciado, se torna o urgente de amanhã. Então, quer ver um exemplo super fácil para você entender? Se você não cuida da saúde, do seu coração, por exemplo, e tá ali alguns sinaizinhos para Perfeito. você, né? Tá ali, nossa, é importante você ver o que está acontecendo aqui. Nossa, é importante. E você não vai, não vai. É importante, mas você não vai. O que pode acontecer? Lá na frente você teve um ataque cardíaco, você teve um problema, uma situação que se tornou o quê? Urgente. Então, gente, grava essa frase. O importante de hoje negligenciado se torna o urgente de amanhã. E aí, aonde que a maioria se perde dentro do teste, quando a gente faz a rodinha vermelha, fica lá nas alturas, né? Depois eu vou tentar mostrar aqui para vocês esse teste. Ia ser ótimo. Vou tentar mostrar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que eu tô com ele aberto aqui no computador e eu acho que eu consigo virar. Vamos ver se não dá ruim, que às vezes a gente inventa de fazer coisa diferente aqui. E aí, só complementando também, Ale, o urgente, ele traz uma carga de tensão, de angústia, de ansiedade, que por consequência também já piora o contexto, porque ele compromete a nossa saúde física e mental. Então, a carga do urgente, de ansiedade, de angústia, porque dá certo, não dá, isso já compromete, inclusive, a qualidade das atividades que estão sendo realizadas. Sim. Eu vou tentar virar aqui meu Vira. Vai, tomara que você consiga. Aqui. Ai, conseguiu, amei. Então, deixa eu tentar mostrar aqui, peraí. Que agora... centralizar ali um pouco. meu Deus, fugiu aqui. Peraí, vamos tentar aqui. Cadê? Gente, é um dos assessments que eu sou mais apaixonada. Porque quando a pessoa olha, isso normalmente dá um impacto. Eu não tenho tempo, não tenho tempo. Mas quando vê o tétrade do tempo, quando vê o vermelho, quando vê o interruptivo ali. Perfeito. Então, aqui é um exemplo só, né? Então, aqui a gente consegue visualizar justamente quantos por cento, olha só aqui no importante, nesse meu exemplo, mas era um exemplo real. Olha só, 99% no importante, 18% no urgente, né? A gente ainda vai falar dos outros, 15% no circunstancial e 65% no interruptivo, que a gente já vai falar sobre isso.
Então, esses percentuais aqui, né, são esses 4 pontos. Então, é esse aqui que é o teste, né, que a gente consegue identificar. Mas, a gente falando aqui para você, você já vai identificando muito desses pontos. Felipe, boa noite. Então, o segundo ponto que a gente está falando aqui é esse da urgência. E a Lu muito bem colocou que ele vem cheio de estresse, afinal de contas, quem gosta, né? E aí vai com aquilo que a gente estava falando. Sempre atrasado, e um monte de coisa, e uma agenda, né, que você falou, gerir bem o tempo não é a gente conseguir colocar 1001 coisas dentro dela, né? E é o que a gente faz muitas vezes, que é colocar um mundo dentro de um dia, né? Quer resolver a vida inteira dentro de um dia. E aí você fica fazendo coisas urgentes o tempo inteiro, né? Fica correndo atrás e aí vive sob pressão. Isso causa um estresse absurdo. O estresse vai bloquear a criatividade, vai bloquear a disposição, vai causar danos na saúde, e aí vai virando aquela bola de neve, não é? Exato. E aí tem uma provocação ali que eu vou pedir permissão para fazer aqui. Você falou de prioridade, falou que é essencial. Será que a gente dá e direciona mais tempo para o que realmente é indispensável na nossa vida? Normalmente as pessoas falam de família, né, dos relacionamentos. Será que é a família onde a gente está colocando o importante e ter o maior percentual do nosso tempo? Ou será que o que é mais importante tem o menor do percentual dos nossos tempos? Porque é importante colocar, porque se a gente está falando que tem a ver com dentro, com autoconhecimento, com autopercepção, eu digo que isso é muito importante, mas eu direciono quase nada do meu tempo, se tempo é vida, você está entendendo como as coisas começam a gerar quase um... Como assim? A gente percebe o quanto a incongruência do falar, do pensar e do agir gera essa confusão na nossa vida. É por isso que eu falo que esse é um dos temas muito profundos. E é um dos testes que a gente aplica, né? Um dos assessments que eu acho que ele tem uma profundidade muito grande. Né? Eu já fiz workshops com esse tema, que teve gente que chorou quando começou a perceber como é que estava lidando, né? E o que passou também, o modo que lidou justamente com filhos, né? Não colocou esse tempo, essa priorização ali para os filhos. Então, realmente toca. Mas o importante é, passou, passou. Agora você tem a oportunidade, né, de gerir de uma forma diferente. Trazer para a consciência. Exatamente. De hoje para frente. Então, esse ponto, né, vem de novas crenças. Mas eu nunca fui bom. Mas eu já perdi tanto tempo. Não tem problema. Sempre tem tempo para a gente aprender coisas novas. Sempre tem tempo para a gente melhorar. Sempre tem tempo para a gente mudar. Então, não fique se lamentando por aquilo que passou. Isso gera crenças. Isso vai te fazer sentir incapaz e impotente de seguir em frente. Então, eu acho que tem alguém aqui que precisa ouvir isso porque veio muito forte aqui. Né? Não se lamente por aquilo que passou, mas entenda o que você pode fazer de diferente de hoje para frente. Ainda tem Exatamente. tempo. Se você ainda está vivendo, é porque ainda tem tempo para você fazer algo diferente. Perfeito, perfeito. Vamos falar do terceiro ponto da nossa tétrade do tempo, que é o circunstancial. Então, o que é o circunstancial, né? Vamos lá? Pode falar, então. Então, o circunstancial é justamente a ausência de foco, o foco naquilo que não traz os resultados efetivos que nós estamos buscando. Pode significar acomodação, falta de opção, ou tem uma frase que é maravilhosa, excesso de desnecessário. É muito forte isso. A gente começa a dar atenção para o que não tem que dar atenção. E o que precisa dar atenção está lá negligenciado. Normalmente é a falta de propósito. Eu quero voltar ao um dos primeiros temas que você falou. A falta de rotina e a falta de foco e a procrastinação são sabotadores fortíssimos da autoestima. Então você vê como é que a tétrade do tempo se relaciona como uma verdade na nossa relação conosco mesmo, né? Com a gente mesmo, que é através da autoestima. Uhum. Olha só que legal, a Luciana Castro falou que eu trabalho em home office e faço questão de fazer as refeições na mesa com a minha família. Né? Que legal, Luciana, parabéns.
E realmente, o home office muitas vezes faz as pessoas comerem onde? Aqui, na frente do computador, né? E aí deixa de estar ali e aproveitar, unir o benefício do home office para, né, curtir a família e tratar com essa importância. Então, olha só que legal, né? Pode falar. Não, não, não. Essa questão do home office é muito séria. E que você mostrou um mapa do Tetrad, onde o interruptivo é altíssimo. Nesse período, a quantidade de assessments, de relatórios com o interruptivo naquele tamanho, e o legal é o demonstrativo que o interruptivo traz, que ele é assustador. Ele é assustador. É justamente isso. Em home office, a quantidade de dispersões, de elementos, porque antes a casa era a casa e o trabalho era o trabalho. Está claro, me arrumo um voo para o trabalho. Quando tudo isso se mescla, exige um nível de atenção, de disciplina e de foco muito maior. Porque a gente tem a campanha que toca um cachorro, que late o filho, que vê as pessoas que têm dificuldade, um filho pequeno. Então, o home office com o interruptivo, principalmente para a gente que lida com o DISC, quando a gente está falando de um influente, que já tem a questão da dispersão do outro, isso é muito forte. Exige realmente um trabalho de autogestão muito forte. E aí o autoconhecimento, porque quando você traz a sombra para a luz, aí você faz alguma coisa. Enquanto está lá escondido, você nem percebe o que está acontecendo. Né? Uhum. Aí a gente volta àquele ponto da autoconsciência, né? De você se Perfeito, é perceber, isso. de você se entender, né? De você sair da rodinha e só ser ali, né? Um bonequinho que fica correndo atrás das mesmas coisas, do mesmo jeito, da mesma forma, né? E aí a gente estava falando do circunstancial, que onde você perde tempo. O circunstancial você perde muito tempo ali. Né? E aí eu quero trazer, a gente falou do influente, por exemplo, um perfil analítico, ele é extremamente detalhista, né? E ele também é muito exigente com a qualidade. Então, muitas vezes ele vai perder tempo num detalhe, preciso entregar uma planilha lá para o meu gerente, um relatório. Ele vai ficar perdendo tempo se ele bota rosa, amarelo, azul no cabeçalho, se qual letra usa, né? Então, às vezes, você está ali perdendo tempo em detalhes, ou também, né, perdendo tempo ao invés de entrar em ação, pensando, analisando, não. Entra em ação. Quando a gente entra em ação, a gente começa a desenvolver e entender, isso aqui realmente não precisava, né? Então, muitas vezes você fica ali pensando em detalhes que nem vão fazer sentido para aquele momento. Então, tem perfis, né? Tem pessoas que têm essa tendência a querer que tudo esteja perfeito antes de começar entrar em ação. E é onde fica perdendo tempo com detalhes, com perfeccionismo, com excessos que não são necessários. Uma vez eu ouvi uma frase, não lembro de quem foi, mas eu gostei muito. O bom não pode ser inimigo do ótimo. Bom tá do ladinho. Bom, Perfeito, né? perfeito. É legal, excelente e ótimo é o que a gente deseja, é o que a gente sempre espera. Mas o bom não tá lá no ruim, no zero. Então, cuidado. O bom não pode ser inimigo do ótimo. Eu nunca esqueci isso. Então, deixo para você esse pensamento também, né? Perfeito. E justamente o que você colocou, os 3 pontos que aparecem no tétrade do tempo, do circunstancial, porque só trazendo uma informação importante. A gente fala de indicadores, né? Quando a gente fala de empresa, de negócio, a gente fala de planilhas, rentabilidade, a gente fala de ROI, a gente fala um monte de planilhas financeiras. A gente sabe que sem as pessoas certas nos lugares certos, a gente tem aí todo um resultado comprometido, então a gente está falando de indicador humano, a gente está falando de número. Você viu, Ale, e é importante que as pessoas tenham visto que ele traz percentual. Então, num trabalho de desenvolvimento, eu posso sair desse percentual para este percentual. Então, é visível o resultado. E na hora que isso é esmiuçado, por exemplo, no circunstancial, são 3 pontos que são avaliados. A acomodação em atividades relevantes, detalhismo e excesso, e falta de propósito e posicionamento. Lá no Tetrad, a gente consegue ver esse percentual, porque é um self-assessment, né? Então, assim, é um teste que a pessoa mesma. Então, é uma autopercepção, não é o que eu acho que as pessoas acham de mim, é o que eu estou respondendo sobre mim. Então, realmente traz, assim, é sobre mim mesmo. É um eu sou mais forte. É muito importante. Uhum, exatamente.
A Luciana fez uma pergunta bem interessante aqui, né? Como não perder tempo com excessos de detalhes? Eu tenho uma dica, e aí, Luciana, se você tiver alguma para acrescentar também, né? Que você já a gente já pode até entender qual é o perfil aqui, né? Mas assim, como não perder tempo? Em primeiro lugar, quando você começa, define o que de fato é importante. Define uma régua antes de começar. O que eu preciso entregar? Qual o meu objetivo com essa tarefa? O que realmente eu preciso? E quando eu chegar nisso, de fato eu cumpri e eu entrego. Então, você fazer essa definição antes de começar, quando você alcançou, opa, alcancei. O que passar daqui é detalhe. Se eu tiver tempo, ok. Se eu não tiver, eu já cumpri a missão. Então, eu vejo que essa definição antes ajuda você a não perder tempo com detalhes. Não sei se você tem alguma outra técnica aí também para trazer nesse Não aspecto. é uma percepção que às vezes a gente não fica atento, que tem o ideal e tem o real. O ideal está no campo das ideias, aqui ó, na mente. E se eu deixo na mente, ele nunca fica real. E o que que traz do ideal para o real? A ação. Não quer dizer que a gente não vai melhorar, não quer dizer que eu não vá olhar e ter detalhes, mas é porque tem que ser fazendo e melhorando, e a gente tem aí exemplos de grandes atletas, de grandes artistas, sempre melhora fazendo, não é pensando. Então, entre o ideal e o real, está a ação. Então, veja o que precisa, exatamente, tem que ter foco. Foco. O que é que eu tenho que entregar? Entrega. Isso. E continua. Mas eu falo que intenção sem ação é frustração, a intenção com ação é realização. E muitas vezes o excesso de detalhe, sabe o que acontece? Não entrega, entrega fora do prazo e perde a oportunidade. E ninguém está falando para entregar uma coisa ruim, ninguém está falando para não melhorar. Exatamente o que você colocou. Ele está falando em melhorar na jornada, em excelência e não perfeccionismo. E olha que interessante, se entrega em atraso, vai começar a entrar na urgência. E aí você vai entrar em dois pilares da tétrade. Você está no circunstancial porque está no excesso de detalhismo e você entra no urgente que começa a prejudicar a sua saúde e o seu bem-estar. Então, olha aqui a conexão, né? Como é sério. E eu quero agradecer aqui o Amaral que falou para mim aqui, ó. Eu falei do bom não pode ser inimigo do ótimo, e ele trouxe aqui quem fala é o Voltaire. Obrigada, Amaral, por me trazer aí a referência, muito bom. Então, vamos para o último elemento aqui da nossa tétrade do tempo, que o Christian Barbosa, né, quando ele criou a tríade do tempo, ele parou por aqui. Foram esses 3 pontos que é falado no Christian Barbosa, né, na tríade do tempo. Nós adicionamos aqui no nosso teste, né, na nossa metodologia, o último, que é o interruptivo. O interruptivo, muitas vezes, pode estar tomando uma parte absurda do seu tempo que você não faz a menor ideia. Né? O interruptivo é tudo aquilo que toma a sua atenção, que toma a sua concentração, seja por segundos. Por exemplo, se o seu celular, ele fica do seu lado enquanto você trabalha e todos os inúmeros aplicativos que tem ali dentro do seu celular, você deixou ele habilitado para ele dar notificação. Aí fica aquele negócio apitando o tempo inteiro. E é WhatsApp, e é Instagram, e é Facebook, e é aplicativo do não sei o quê. Todos os seus aplicativos ali habilitados para te dar notificações. Cada vez que o seu aplicativo, o seu celular apita, o seu cérebro, ele toma atenção, olha, né? Opa, alguma coisa apitou, né? Dependendo do perfil da pessoa, então ele vai querer ver. Você, foi lá, deixa eu ver aqui o que era. Isso é o interruptivo, o seu raciocínio na atividade que você estava fazendo parou. E você teve que olhar. Quando você retoma para o seu computador, todo mundo, não tem como. Onde é que eu estava mesmo? Peraí. Aí você estava escrevendo e-mail, você volta pelo menos até antes do ponto, tá? Beleza, eu estava aqui. Algumas pessoas levam mais tempo, outras levam menos. Mas ali está indo segundos do seu raciocínio. Né? Então, isso acontece. Aí eu quero deixar você falar também, Lu.
que você tem visto, né? Você acabou de comentou um pouquinho sobre os seus clientes, o quanto que você tem visto isso crescer. Por que, na sua opinião, isso tem crescido tanto no interruptivo nas pessoas? Então, a gente está falando de produtividade, né? A gente não tem tempo para nada, ao mesmo tempo a gente perde tanto tempo com tudo. A gente, por que isso? No pouco, imagina cada vez que você interrompe o tempo que eu demoro para retomar. Aí o tempo, aí eu começo, aí eu tenho que voltar. E no Tetrad é assustador. Eu já peguei clientes que no final tinham assim, você teve 263 dias no ano com interrupções. Gente, a gente não tem tempo para nada. Eu tenho 2/3 do ano com interrupção. Você imagina se não fosse interrupção. Quanta coisa a gente teria para fazer, né? E é isso, na verdade, novamente a gente vai trazer para a autoestima, tá? Que é falta de foco, falta de propósito. A gente está falando de procrastinação. E procrastinação gera ansiedade. Ansiedade gera medo. Aí o medo também traz uma negatividade. E a gente compromete a ação, que é o micropropósito, que aumenta a procrastinação. O que a gente está falando é que esse tempo não gerido com consciência, ele compromete a autoestima. E aí eu passo a não confiar em mim. Quanto menos eu confio em mim, menos eu sou prioridade. Quanto menos eu sou prioridade, mais eu vou pro final da fila. E vira um círculo vicioso, onde esse tempo parece que nunca está mais nas minhas mãos. E novamente eu quero dizer, não é uma questão de fácil ou difícil. É uma questão de por que isso é importante para mim? O que eu ganho? Quem é que ganha? Como é que minha vida melhora de qualidade? Porque tempo não é dinheiro, é vida. Eu preciso de tempo para viver. Aí eu quero trazer, ali, porque tem Cronos, que é o deus na mitologia, que é o deus que devora as pessoas pelo tempo. Então é o deus do tempo, que tem a ver com o relógio, que aprisiona. Para que esse tempo? Para que a gente quer sempre mais tempo? Para que a gente faz tudo para ter mais tempo se eu vivo preso, escravo do relógio? Então, a gestão de tempo é gestão de vida. Vida vivida por Kairos, que é o Deus da qualidade, que é o Deus daquele tempo que a gente está aqui, ó, bate e nem percebe que quase foi 1 hora. E tem a ver com escolhas. O Roberto, acho que foi o Roberto que colocou ali na frente, falou da questão de importantes com objetivo, sim. A gente precisa saber quais são os nossos valores inegociáveis, porque os valores norteiam nossas decisões. E as nossas decisões são norteadas pelas nossas necessidades. Mas se eu não sei quais são as minhas necessidades, ou se as minhas necessidades não estão no topo da minha gestão do tempo, essa incoerência ela custa muito caro. Ela tem um custo emocional e de vida muito alto, né? Exatamente. Então, a nossa última dica aqui é quanto de tempo você perde com interrupções? É que é o nosso interruptivo aqui. Seja com aplicativos no seu celular, seja na quantidade de vezes que você vai lá atualizar a sua caixa de e-mails, seja na quantidade de vezes que você entra no seu WhatsApp. Esses são os maiores interruptivos da nossa vida. Eu cheguei à conclusão que o olhar o WhatsApp praticamente se tornou um vício. Porque você não precisa olhar ele o tempo inteiro, porque se algo for urgente, alguém vai ligar. E principalmente família, né? Ah, não, mas a família. Não, eu já deixo avisado para a família que se for urgente, no caso de situação de saúde, de acidente, liga, né? E a sua equipe de trabalho também, né? Para que você possa ter momentos de concentração. Então, eu percebi, por exemplo, comigo, que isso estava se tornando um vício. Então, eu tenho me disciplinado a ter momentos de deixar o celular do lado e agora eu vou fazer uma atividade X, eu vou fazer ela do início ao fim, sem interrupções, para que realmente o meu raciocínio possa fluir. Então, eu deixo essa dica aqui para você. Né? Observa aquilo que interrompe o seu raciocínio. E uma outra observação é, quando o seu raciocínio é interrompido, quanto tempo você leva para você retomar onde você estava quando você parou? E aí o teste que eu e a Luciana utilizamos, ele mede isso. Quando a pessoa está respondendo o teste, ela vai colocar quanto tempo de raciocínio que ela leva. E aí o sistema vai calcular esse tempo de raciocínio no dia,
no mês e no ano. E aí é que você fica assustado, que é o que a Luciana estava tentando falar. Eu vou mostrar aqui novamente como é que ele aparece no caso da pessoa que teve aqui, ó, Ai, 65% gente, isso é assustador. ativo, né? Então, olha só o que acontece. Dias no ano, não sei se dá para enxergar, dias no ano gasto com interrupções, 228 dias no ano, um terço do ano gasto com interrupções, né? No mês, 19 dias no mês gasto com interrupções. Então, nesse caso aqui, nesse teste, né? E isso aqui foi uma mentoranda minha. Quando a gente viu isso daqui, né, ela ficou assustada, até ficou emocionada. E justamente no momento da mentoria, quando a gente estava fazendo essa análise, aconteceram, em uma horinha de mentoria, inúmeras interrupções. E ela já disse assim, essa daqui é uma interrupção que eu vou resolver hoje, né? Então ela foi lá e resolveu qual que era aquela situação lá, que era, no caso dela, uma situação familiar, e ela foi pontualmente, né? Resolver essa situação, delegar o que precisava delegar, para que ela pudesse fluir melhor. Então, essa, novamente, a gente estava falando sobre consciência. Você precisa estar consciente para fazer essas análises. Ficar correndo que nem um doido não vai fazer você, não permite você enxergar isso, né? E claro que tem ferramentas como essa que eu e a Luciana utilizamos, que ajuda muito a identificar pontualmente quantos por cento você está utilizando no importante, no urgente, no circunstancial e no interruptivo. Então, é mais assertivo ainda, né? Mas aqui a sua própria autoanálise com as dicas que a gente deu, você já começa a se observar. Então, tira aí, acabou a live aqui, tira aqui 10 minutinhos para você refletir, para você se observar dentro desses pontos que a gente falou aqui. E você merece esse tempo, não é verdade? Não, e tem dois pontos super importantes. Um, olhar a sua agenda, o seu checklist, e descobrir, você que coloca em cor, em número, enfim, o que é o importante? O que é urgente? O que é delegável? Porque muitas vezes é excesso, é centralização. Outra coisa, o que é eliminável? A gente tem que fazer uma limpa, porque novamente a gente falou, né, Alê? Não cabe tudo. Não cabe, tá? A gente quer dizer. A gente não quer enganar. Gestão de tempo não é fazer tudo. Gestão de tempo é você definir prioridades. E um outro ponto é acolher, gerir. Então, olhar, planejar a sua agenda, acompanhar a sua agenda e se manter no controle. Não é no final do dia descobrir, ai meu Deus, não deu tempo de fazer nada. É encaixando com consciência, porque isso dá um sentimento de estar no controle. Porque toda vez que a gente é vítima ou que a gente é coadjuvante, a gente é manipulado, né? Então, na hora que eu assumo e falo, não, quem define minha agenda sou eu. Eu sei o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho. Não é ela que me comanda. Esse sentimento também de apropriação, de dona de mim, ela também ajuda emocionalmente. Me apropria e, novamente, autoconfiança, uma autopercepção de mim mesmo. É muito forte. Isso muda a forma de olhar a vida. Vira chaves, né? Eu vou responder aqui, Amaral. Acho que ali travou ali. Opa, tô te Opa, ouvindo. voltar. Tá, então, não sei se fui eu ou se foi você, mas, Ale, tem uma frase, eu tenho um livro que é Cronos Ensandecido. Gente, ele é fortíssimo, sabe? Ele é instigante. Ele diz sobre a agitação do mundo contemporâneo. Aí ele tem um trecho que eu marquei que diz o seguinte: não temos tempo para pensar no tempo. De algo quase indefinível, o tempo passou a ser personificado e culpado pela vida estressante. Eu vou até colocar aqui para, né, o óculos. É como se Cronos, esse deus que aprisiona, nos açoitasse, nos fizesse correr sem parar, sem descanso. Quando perguntamos quais as razões da falta de tempo, as pessoas as enumeram, mas nunca se consideram elas mesmas incluídas nesse rol. No entanto, quem impõe esse ritmo somos nós mesmos. E aí, olha só, pode-se dizer que na tentativa de não perder tempo, o homem corre o risco de perder a própria alma.
Esse tema é tenso, né, Ale? E quando a gente se coloca nessa responsabilidade, a gente é forte isso. Abro mão ou não desse tempo, dessa gestão, de me apropriar do que é meu, do que não é dinheiro, de que é vida, a minha vida. É Quanto profundo, vale a vida, né? é muito profundo. Por isso que é a psicologia do tempo, não é a gestão do tempo, né? Amaral, deixa eu te responder aqui. Você não está interrompendo. Imagina, a interação de vocês é muito bacana aqui. A gente fica muito feliz quando vocês interagem. O nome dessa ferramenta, Amaral, é Tétrade do Tempo. Ela é uma ferramenta dentro da nossa plataforma aqui na Gestor Performance. Então tem uma série de ferramentas, uma série de assessments. Esse é um focado do tempo, mas tem focado no bem-estar, tem focado na psicologia positiva, tem o DISC, e um deles é esse, a Tétrade do Tempo. Então, se você quiser, você pode me mandar uma mensagem inbox, né, aqui ou no direct, na verdade, que eu te mando mais informações sobre a ferramenta, sobre a plataforma, tá? Imagino que você trabalha ou com pessoas, ou ficou curioso, a gente pode me mandar uma mensagem que a gente te passa mais informações. Porque é bom, Ale, falar exatamente isso. A gente está falando primeiro de autoconhecimento, que começa dentro. Mas para um gestor, aplicar isso na sua equipe e perceber produtividade e ajudar efetivamente, através de feedback estruturado, como a pessoa pode aumentar essa produtividade. A gente não está falando apenas de performance profissional, não. A gente está falando de gestão de vida, está falando de performance pessoal e profissional, porque uma pessoa feliz, equilibrada entre o seu lado pessoal, emocional e profissional, ela entrega muito mais. Ela é mais rentável, ela é mais produtiva, ela é mais assídua, ela tem menos riscos com esse equilíbrio de ter qualquer desequilíbrio em relação à saúde mental e física, então vai ter menos ausência. Então, essa ferramenta no ambiente corporativo, ela aumenta resultado efetivo. Exatamente. Imagina um líder buscando trabalhar o equilíbrio da equipe e ele percebendo que esse líder não está tendo tempo para os relacionamentos, para a família, o impacto. E esse líder trabalhar essa consciência da equipe, se preocupar justamente com todos os aspectos, porque isso vai interferir na saúde, né? Então, o quanto que essa empresa ela vai agregar na vida desse colaborador e ele vai fidelizar, né? Poxa, a empresa se importa com a minha saúde, com o meu bem-estar. Se eu estou cuidando das coisas que são importantes para mim, então a empresa começa a causar esse impacto na vida das pessoas. Então, esse tipo de ferramenta que a gente está falando aqui, ela serve para todos os âmbitos, vida, organizacional, né? Enfim, para todos os aspectos, né? Ela deve, na verdade, ser utilizada para você se conhecer. Ou os conceitos, né? Ah, não vou aplicar a ferramenta, mas você está assistindo aqui, os conceitos que a gente trouxe já servem para te ajudar também. Perfeito. Então, estamos chegando aqui ao final, falei que ia, deixa eu ver se tem alguma pergunta, né, gente? Se vocês tiverem alguma pergunta mais, algum comentário, pode deixar aqui. A gente já está partindo para o final aqui da nossa live. Eu tinha comentado com a Luciana, acredito que a gente vai falar uns 45 minutos aqui, mas Lu, tá dando 1 hora e passou, ó. Tempo, né? Sabe o que a gente podia pedir para quem está aqui? Tirar um print daqui dessa live e fazer o comentário do tempo. Qual foi o insight? Qual foi a mudança? Qual foi o aprendizado? Então, assim, tira um print, escreve esse insight sobre o tempo, que com certeza vai estar ajudando outras pessoas também. E marca a gente. Marca, vai lá no Stories, marca aqui, ó. E para quem ainda não me segue, já aproveita, segue, já marca. Quem ainda não segue a Luciana também, já aproveita aqui em cima, você consegue ir e direcionar lá para seguir nós duas. Então já nos segue, deixa seu comentário aqui se você gostou, o que você aprendeu, né? Enquanto a gente encerra, eu quero que você aqui, ó, tô vendo que tem gente aqui presente, coloca aqui. A Fátima diz, gostei da live. Gente, fala pra gente, qual foi o seu maior insight? Do que a gente falou aqui, o que mais te impactou? Pra gente saber. Porque isso também estimula a gente a trazer mais conteúdo. Inclusive, já deixo o convite, na quinta-feira, justamente eu vou fazer uma nova live. E nessa live a gente vai falar sobre o bem-estar e a positividade. O quanto que ele impacta
no ambiente de trabalho, na produtividade. Então, já deixo esse convite aqui para vocês. Então, já coloca aqui. O que mais te impactou nessa live de hoje? O que mais, né, te tocou? Qual foi a frase aqui que a gente falou, né, que te impactou? E Lu, quero então pedir para você encerrar, deixar seu recado final aqui para o pessoal também, para a gente partir aqui para o final da nossa live. Primeiro agradecer a Lê por me convidar para falar de um tema que eu realmente amo, que eu acho que muda vidas. E eu acho que a parte mais importante é: tempo é vida. Nós precisamos, inclusive, de ser livres para ter tempo e tempo para amar. Amar é uma ação. Então, que nós tenhamos tempo para a vida. Que adianta querer mais vida, a medicina, se a gente não vive a vida intensamente. Não tem tempo para viver, não tenho tempo para viver. Então, que tempo seja efetivamente o retrato da sua vida. Obrigada, Lê. Muito feliz de tratar e abordar esse tema. Eu que agradeço você por aceitar o convite, pela parceria aí que a gente tem, né, através da Gestora Performance. Muito obrigada. Admiro muito você como profissional, sua trajetória, sua história, né? E antes de eu encerrar aqui, ó, o pessoal está comentando, acho que é sua seguidora aqui, ó, a Sanzi. Sanzi é maravilhosa, é linda. O que impactou ela foi a questão das interrupções, né? O Amaral aqui, esse assunto não tem tempo, qualquer hora pode trazer, né? O que impactou ele é saber sobre o que rouba meu tempo são as distrações. Mostrar isso é muito relevante. Gratidão às duas. Helena, maravilhosa, tema incrível, gratidão, duas lindas e poderosas. A Fátima, obrigada. Gente, agradeço a todos aqui, pela participação com a gente. Foi um prazer. A live fica muito mais divertida quando tem essa interação toda, né? Então é muito bacana, anima a gente também. E a minha mensagem final para você, né, esteja consciente. Você só pode tomar o controle sobre qualquer coisa na sua vida quando você toma consciência de você. Quando você toma consciência do que está acontecendo, de quem você é. E vou ainda aproveitar e pegar o gancho do que você falou, do amor. Quando você se ama, você vai tratar tudo com muito... Você vai se tratar com mais respeito. Logo, você vai olhar para o seu tempo com mais carinho. Logo, você vai buscar estar mais consciente para tomar controle do que está acontecendo na sua vida. Então, não fica aí correndo na rodinha só reclamando do tempo. Não, peraí. Eu não estou me sentindo bem. Não está legal assim. Deixa eu olhar para mim. Deixa eu ver o que não está legal e o que eu vou mudar. Então, não fica correndo na rodinha. Para tudo, antes que a saúde te pare. Para tudo, olha para você, esteja consciente para que você possa, né, olhar com amor e com carinho e administrar aquilo que faz sentido para você, que de fato é importante para você. Então, é assim que eu fecho. Lu, obrigada pela live, pelo bate-papo. Uma hora voou aqui. A gente, é tempo de Kairos com a gente ia passar aqui 2 horas fácil. Facinho, facinho. Gente, boa noite a todos. Quinta-feira tem live de novo, então quem já anota aí na agenda, tá? E um abraço e boa noite a todos. A live fica gravada, então se você gostou da live, conhece alguém que precisa ouvir esse tema, já pega depois e encaminha para a pessoa assistir a live também. Despertar da consciência, Fátima, show de bola. Gente, boa noite, até mais. Boa noite, beijo. Beijo.